Você já percebeu como certas verdades parecem ser escondidas a sete chaves? Pois é, poucas pessoas sabem realmente o motivo pelo qual Deus criou o arcanjo Miguel. E não é nada do que você já ouviu em sermões ou nas tradicionais aulas de catequese. O que vou revelar aqui pode chocar, porque vai contra aquilo que muitos repetem sem nunca terem parado para questionar. O fato é que Miguel não surgiu por acaso, nem como uma figura decorativa das Escrituras. Sua existência tem um propósito tão profundo que, se compreendido, pode mudar radicalmente a maneira como você encara os seus próprios desafios. Imagine descobrir que a luta dele contra as trevas está diretamente conectada à sua batalha diária contra medos, culpas e limitações. Não é teoria distante, é prática pura. E o mais curioso, essa verdade quase nunca é mencionada. É como se houvesse um pacto de silêncio em torno desse segredo. Talvez porque, ao entendê-lo, você começaria a enxergar a vida espiritual e até profissional com olhos de guerreiro, não de vítima. Está preparado para mergulhar no que muitos preferem calar? Então continue comigo, porque o que vem a seguir pode abrir portas que você jamais imaginou. Você já se perguntou por que Deus criou o arcanjo Miguel? Essa pergunta tem um poder curioso. Ela cutuca aquela parte da mente que busca sentido, que quer entender o que existe por trás daquilo que nos ensinaram desde pequenos. Não é apenas uma dúvida teológica, é um chamado à descoberta, um convite para olhar além do óbvio. Afinal, se há uma razão tão grandiosa por trás da criação de Miguel, será que isso não nos diz algo também sobre o nosso próprio propósito? Imagine só, um ser de luz, forjado para lutar contra forças que nós nem conseguimos enxergar. Parece cena de filme, mas está mais perto da nossa realidade do que imaginamos. Quando alguém enfrenta injustiças no trabalho, supera vícios ou se ergue diante das críticas, não está, de certa forma, vivendo uma batalha invisível. O simbolismo de Miguel não é distante. Ele pulsa dentro das pequenas guerras que cada um de nós trava diariamente. E o mais fascinante é perceber que essa história não se limita às páginas da Bíblia ou a quadros renascentistas. Ela ecoa no coração humano sempre que sentimos aquela força inexplicável que nos empurra para continuar, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. Talvez seja justamente nesse ponto que o mistério se aprofunda. Se Miguel existe para proteger e inspirar, qual será o verdadeiro alcance da sua missão? O arcanjo Miguel é retratado como líder das hostes celestiais, aquele que não apenas comanda exércitos de luz, mas também se coloca à frente das batalhas contra as trevas. A missão dele é clara: proteger, defender e assegurar que o mal não tenha a última palavra. É como se fosse o general supremo, porém não de guerras humanas, mas de guerras espirituais. Guerras que, de certa forma, refletem os conflitos internos que todos nós carregamos. Sua força, fidelidade e obediência a Deus são marcas que o distinguem de qualquer outra figura espiritual. Pense em um atleta que treina incansavelmente sem perder o foco, ou em um bombeiro que entra em chamas para salvar vidas. Esses exemplos práticos ajudam a entender o que significa a obediência inabalável e a coragem que Miguel representa. Não recuar quando tudo parece perdido, mas avançar mesmo diante do impossível. E aqui surge algo inspirador. Se Miguel é o protetor contra o mal, não estaria ele também nos mostrando como agir diante das nossas próprias lutas? O mal nem sempre aparece como algo monstruoso. Às vezes, ele se disfarça de medo, procrastinação ou até daquelas vozes internas que tentam nos convencer de que não somos capazes. A missão de Miguel, então, pode ser vista como um espelho, uma lembrança de que sempre há uma força maior nos chamando para resistir e lutar com coragem. Miguel não é apenas uma figura de combate espiritual. Ele simboliza um ideal profundo que ultrapassa fronteiras religiosas.
Ele é a personificação da coragem diante do caos, da fidelidade quando todos hesitam e da força que sustenta quem escolhe caminhar no lado da luz. Essa caracterização faz dele um arquétipo poderoso, como se fosse um lembrete vivo de que a luta pelo bem nunca é em vão. Quando alguém decide proteger a família mesmo em meio às dificuldades financeiras, ou quando um líder escolhe agir com ética num mercado competitivo, esses gestos ecoam o simbolismo de Miguel. Ele é mais do que um guerreiro alado. É o reflexo de escolhas que preservam a dignidade humana. É como se cada ato de integridade fosse uma espada erguida contra as sombras que tentam dominar o cotidiano. E é justamente nessa dimensão simbólica que sua presença ganha ainda mais sentido. Miguel se torna guardião da esperança. Sua imagem não é só religiosa, mas também pedagógica. Ensina, inspira e corrige. Afinal, quem nunca precisou de um símbolo para se reerguer? Uma canção, uma lembrança, um conselho de alguém sábio. Assim também é Miguel, um símbolo que garante que os planos divinos não sejam interrompidos. Quando se fala em Miguel, não é apenas a devoção popular que dá sustentação à sua figura, mas também os registros das Escrituras. No livro de Daniel, ele aparece como o grande príncipe que defende Israel em tempos de crise, quase como um guardião invisível que intervém quando a ameaça é maior do que a capacidade humana. Esse detalhe mostra que Miguel não surge do nada. Ele tem uma base sólida nas narrativas bíblicas. Já na Epístola de Judas, vemos Miguel confrontando o próprio Satanás em um embate que não é físico, mas carregado de autoridade espiritual. E no Apocalipse, ele aparece como líder das hostes celestiais, travando a batalha final contra o dragão. Esse fio narrativo nos convida a enxergar Miguel não como um coadjuvante, mas como protagonista nas grandes viradas da história sagrada. É como se Deus o tivesse colocado em cena nos momentos mais críticos, quando tudo parecia pender para as trevas. Mas há também tradições apócrifas e mitológicas que ampliam esse quadro. Na Cabala, por exemplo, Miguel é descrito como defensor de Israel e força de equilíbrio. No Islã, ele é conhecido como Micael, responsável por prover alimento espiritual e material. Essa multiplicidade de visões não diminui sua importância. Pelo contrário, reforça a ideia de que Miguel transcende fronteiras, sendo reconhecido em diferentes culturas como aquele que intervém em favor da humanidade. A mensagem que gira em torno do arcanjo Miguel não é apenas uma história bonita para ser contada. Ela carrega um ensinamento moral que atravessa séculos. Poder, proteção e entrega à vontade divina são valores que inspiram não só na esfera espiritual, mas também no dia a dia. Pense em quantas vezes uma pessoa precisa se manter firme diante da pressão social, ou em como precisa confiar em algo maior para dar o próximo passo, mesmo sem ter todas as respostas. Esse propósito de narrativa funciona como uma ponte entre o mundo espiritual e a vida prática. Ao ouvir sobre Miguel, alguém pode se sentir motivado a enfrentar o medo de falar em público, a dizer a verdade mesmo quando é difícil, ou até a perdoar quem o feriu. São ações que, embora pareçam simples, exigem coragem e fidelidade. Exatamente as marcas que Miguel simboliza. Não é apenas sobre ele, é sobre cada um de nós encontrando a nossa própria espada espiritual. E aqui está a beleza. A história de Miguel não se perde em um passado distante. Ela continua viva cada vez que alguém decide não se curvar ao que é errado. É essa a combinação entre narrativa espiritual sólida e aplicação prática que gera inspiração verdadeira. Assim, o vídeo deixa de ser uma reflexão teórica e se transforma num combustível para a vida, despertando força interior em quem assiste. Enxergar Miguel como modelo de fidelidade e força espiritual é mais do que um exercício religioso.
É um convite à transformação pessoal. Ele mostra que coragem não é ausência de medo, mas decisão de enfrentá-lo. E convenhamos, quem nunca precisou desse tipo de impulso para sair da estagnação? No trabalho, na vida espiritual ou até nos relacionamentos, o exemplo de Miguel pode ser como uma luz que guia nos momentos de dúvida. O espectador é chamado a refletir. De que forma posso agir com mais coragem? Onde preciso ser mais fiel aos meus valores? Talvez seja ao defender alguém injustiçado, ao manter a integridade em meio à corrupção, ou ao simplesmente dizer não quando todos esperam um sim. Esse tipo de prática cotidiana é onde a simbologia ganha corpo. Miguel deixa de ser uma figura distante para se tornar uma inspiração diária. E o mais fascinante é perceber que essa aplicação prática não tem limites. O mesmo espírito de força que Miguel representa pode ser levado para a vida espiritual, mas também para desafios profissionais e pessoais. É como se ele estivesse nos lembrando: seja firme, mesmo quando tudo parece desabar. E a partir dessa visão, surge naturalmente a ponte para refletirmos sobre como nossa fé e nossas atitudes podem redefinir completamente o rumo da nossa própria história.